chegou primeiro, um estalo seco, como se o céu tivesse rachado com os dentes. Depois veio o cheiro, ferro quente, suor velho e aquela nota metálica que gruda na garganta quando alguém sangra perto demais. No meio da praça, uma espada pingava devagar, e cada gota parecia marcar o ritmo de uma tempestade que ainda nem tinha começado. Um homem, tremendo de raiva e orgulho, limpou a lâmina na própria capa e olhou para a filha como se olhasse para um inimigo. E ela, a jovem que ele trancou a vida inteira para proteger, não gritou, não implorou, não negociou. Só levantou o rosto, encarou o céu carregado e sussurrou algo que ninguém ali entendia. Exceto o trovão, que respondeu: agora segura isso na cabeça por um instante. A santa que no Brasil é chamada quando o tempo fecha, quando o raio ameaça, quando o deslizamento e a enchente viram pesadelo. Começou a história num lugar onde o perigo não vinha da chuva, vinha de dentro de casa. E o vilão não era um monstro lendário, era o próprio pai. Um homem tão obcecado por controle que transformou o amor em prisão. O cenário é o século III. O mundo romano tem estradas, mercados, moedas e leis. Mas também tem medo. Medo do desconhecido, medo de perder poder, medo de uma fé nova que cresce como brasa escondida sob cinzas. E, em algum ponto do oriente do Império, numa cidade que as tradições associam à região de Heliópolis, Cidade do Sol, nasce Bárbara. Dizem que ela veio ao mundo cercada de conforto. Tecidos finos, água limpa, perfumes caros, paredes altas, mas conforto, quando é usado como algema, vira uma forma educada de tortura. O pai dela é lembrado por um nome que soa como pedra: Dióscoro. Rico, respeitado. Um homem que acredita que o destino pode ser moldado com punho fechado. Ele não é só um pai, é um projeto ambulante de reputação, e Bárbara, para ele, é o troféu mais brilhante. A filha bela, inteligente, intocável. Uma joia que ninguém deve nem respirar perto. A infância de Bárbara, por isso, tem dois sabores misturados: luxo e falta de ar. Quando menina, ela aprende cedo a ler rostos. Aprende a notar como os servos abaixam os olhos antes de falar com Dióscoro. Aprende que a casa muda de temperatura quando ele entra, como se o medo fosse um vento invisível. Aprende também a beleza. As colunas polidas, os mosaicos que parecem rios congelados no chão, o jardim que, de tão cuidado, parece mentir. Tudo ali é perfeito. E exatamente por isso, tudo ali é vigiado. Dióscoro tem um pavor específico. O mundo, ele fala dele como se fosse uma doença. Lá fora há homens, há rumores, há ideias. E ideias para alguém como ele são mais perigosas do que lâminas. Porque lâminas matam corpos, ideias matam controle. Então ele faz o que homens assim sempre fizeram, em qualquer século. Constrói uma torre. Não uma torre de conto de fadas, com passarinhos cantando e fitas no cabelo. Uma torre de pedra, pensada para isolar, para impor silêncio. Uma torre que cheira a cal, a umidade e a destino decidido por outros. E ali, Bárbara cresce. Quando você imagina uma jovem trancada numa torre, talvez pense em dias iguais, sem história. Mas a mente humana, quando não pode correr com os pés, corre com perguntas. E Bárbara é feita de perguntas. Ela pergunta por que o céu muda de cor antes da chuva. Pergunta por que a lua cresce e some. Pergunta por que o trovão assusta tanto os adultos, se ele só é som. Pergunta por que os deuses que seu pai venera parecem sempre famintos, de incenso, de sacrifício, de medo. Pergunta, sobretudo, por que proteger pode doer tanto. Dióscoro, para manter a narrativa, contrata tutores. Gente instruída, gente segura. Um deles, muito elogiado, é o tipo de homem que gosta de parecer sábio sem ser gentil. Ele fala de estrelas como quem fala de correntes. Você nasceu sob tal signo, então será assim. Ele chama isso de destino. Bárbara sente isso como prisão, e aqui nasce um conflito que vai crescer como rachadura em parede antiga. Bárbara quer verdade. Dióscoro quer obediência. O tutor quer influência. E, em silêncio, disputa a alma da jovem com qualquer coisa que possa despertá-la. O tutor, vamos chamá-lo de Marcião, como tantos nomes que soavam comuns nas ruas romanas, gosta de ouvir a própria voz. Ele descreve os deuses como se estivesse apresentando um catálogo. Este governa o mar, aquele governa a colheita, aquele governa a guerra. Tudo em caixinhas, tudo controlável, tudo útil para manter as pessoas no lugar. Mas Bárbara escuta e pensa:
Se existem tantos deuses, por que o medo é sempre o mesmo? Se cada deus tem um território, por que meu coração não encontra casa em nenhum? Ela não diz isso alto. Ainda não. Porque na torre, até o silêncio tem ouvidos. Os dias passam com um ritual quase teatral. A janela dá para uma cidade viva, mas distante, como se fosse um quadro. Bárbara vê fumaça de fornos, ouve murmúrios de mercado quando o vento favorece. Percebe o riso de crianças em algum lugar que parece outra vida. À noite, ela escuta festas ao longe e sente uma espécie de inveja que não é por diversão. É por escolha. E Dióscoro aparece sempre como o diretor desse teatro. Ele visita a filha com perguntas que não são perguntas. Você estudou? Você se comportou? Você entendeu o que te ensinaram? E depois vem a frase que ele deve repetir como oração. Eu sei o que é melhor para você. Só que o melhor, no vocabulário dele, significa o melhor para o meu nome. Há um momento, pequeno, mas decisivo, em que Bárbara percebe que o pai não tem medo do mundo apenas por amor, ele tem medo por vaidade. Porque o mundo pode olhar para ela e desejar, pode olhar para ela e conversar, pode olhar para ela e oferecer uma verdade diferente da que ele controla. E para Dióscoro, isso seria como perder uma guerra. Bárbara começa a negociar com o que tem. O olhar, ela passa a observar o céu como quem lê um livro. Quando as nuvens pesam, ela nota o ar mais denso. Quando o vento muda, ela sente na pele, e o medo que os outros têm das tempestades vira nela curiosidade. Porque tempestade, apesar de perigosa, tem uma coisa que Dióscoro não consegue comprar. Liberdade. Ela vem, ela explode, ela vai embora. Ninguém manda no raio. Marcião, o tutor, percebe essa mente inquieta e tenta dobrá-la com o que sabe. Competição e humilhação. Ele traz histórias de mulheres exemplares, não por coragem, mas por submissão. Veja como ela honrou o pai, veja como ela aceitou o casamento arranjado, veja como ela ficou em silêncio. Ele não está só ensinando, está treinando, e ele tem um plano. Aproximar Bárbara de um pretendente ideal, alguém que seria, na prática, uma extensão da mão de Dióscoro, um jovem da elite local, bem falado, bem vestido, chamado, por conveniência da nossa narrativa, Flávio. Flávio é o tipo de rapaz que sorri sem os olhos. Ele sabe que a beleza de Bárbara não é só beleza, é poder social, e ele quer esse poder. A partir daí, a rivalidade ganha um rosto novo. Não é apenas a torre contra a liberdade, é a mente de Bárbara contra um cerco de homens que se elogiam enquanto a apertam. Dióscoro quer um casamento que feche alianças. Marcião quer provar que seu método funciona. Flávio quer possuir o símbolo. E Bárbara? Bárbara começa a desconfiar que a vida que planejam para ela é um corredor sem portas. Quando Flávio aparece pela primeira vez na torre, o ar parece ficar oleoso. Ele fala com delicadeza ensaiada, como quem oferece flores, e junto oferece uma jaula com fita bonita. Ele elogia o jardim, elogia a educação dela, elogia a pureza. Palavra que em certas bocas soa como ameaça. Bárbara responde com educação, mas por dentro anota cada detalhe. Como ele olha mais para as paredes do que para ela. Como ele mede o espaço, como se calculasse. Propriedade, como ele se volta ao pai antes de concluir uma frase, pedindo aprovação, como um cão bem treinado. Depois que ele vai embora, Marcião tenta plantar a certeza. Ele é perfeito. Seu pai escolheu bem. Você terá honra. E é aqui que Bárbara dá um passo que parece pequeno, mas é uma explosão silenciosa. Ela ri, não uma gargalhada, uma risada curta, quase um sopro, o suficiente para ferir o ego de Marcião como agulha. Você ri do quê? Ele pergunta com aquele tom que finge curiosidade, mas carrega punição. Bárbara responde com calma. Da ideia de que honra é viver uma vida que não é minha, essa frase fica no ar como faísca em palha seca. Marcião se inclina, mais próximo, e sua voz baixa vira veneno. Você está cercada de tudo. Você não tem do que reclamar? E Bárbara, ainda olhando para a janela, diz: cercada é exatamente a palavra. Nesse dia, Marcião vai embora com raiva, e o que ele faz, ao descer a escada da torre, não é apenas irritação, é estratégia. Ele decide que Bárbara não será convencida pelo bem. Ela terá que ser domada pelo medo. E por ironia cruel, medo é um idioma que Dióscoro fala fluentemente. Nos dias seguintes, a torre muda de clima. Os guardas conversam menos. As visitas diminuem. As portas parecem fechar com mais força.
Dióscoro aparece mais sério, como se alguém tivesse lhe contado um segredo sujo. E na lógica dele, o segredo é que a filha pensa. Ele se senta diante dela e, sem rodeios, diz: estão dizendo que você está ficando orgulhosa. Orgulhosa. Essa palavra na boca dele significa viva demais. Bárbara segura o olhar do pai e percebe com um frio na barriga que ele não está preocupado com o bem-estar dela. Ele está preocupado com a narrativa pública. Uma filha que questiona é um espelho que devolve ao pai o próprio autoritarismo. E ele não quer se ver. Dióscoro continua: eu te dei segurança, eu te dei educação, eu te dei o melhor. Em troca, você me dá obediência. E pela primeira vez, Bárbara entende a equação inteira. Para ele, amor é transação. Ela respira fundo, escolhe palavras como quem pisa em chão rachado. Pai, e se eu quiser escolher meu caminho? O rosto dele endurece, como pedra, como porta fechando. Ele responde: seu caminho é o meu. A frase é simples, mas tem o peso de um destino imposto. É nesse período que Bárbara se apega ainda mais ao único lugar onde Dióscoro não alcança: o céu. Ela observa a tempestade se formarem ao longe e imagina como seria andar por uma rua sem escolta, sentir o cheiro do mercado, ouvir conversas sem filtro. Ela imagina como seria tomar uma decisão e arcar com ela. E essa imaginação vira fome. Algumas noites, o vento traz até a janela pedaços de conversas, palavras soltas como sementes. E uma dessas palavras começa a aparecer mais de uma vez, com um tom diferente, quase proibido. Cristãos. Bárbara não sabe quase nada sobre eles. Só ouviu o jeito como Marcião fala. Com desprezo, com medo, com irritação. Gente que nega os deuses. Gente que não queima incenso ao imperador. Gente que se reúne escondida. E quando alguém fala escondida, algo dentro de Bárbara acende. Não porque ela goste do segredo, mas porque ela sabe o que é viver à margem do próprio destino. Em outra noite, durante uma tempestade, a torre treme com o trovão, um relâmpago corta o céu e por um segundo, tudo fica branco. Bárbara se encolhe instintivamente, não de medo do raio, mas do barulho que lembra grito. Lá embaixo, ela ouve os guardas rindo nervosos, fazendo piadas para afastar o pavor, e no meio do caos, ela percebe uma coisa estranha. Mesmo ali, trancada, o céu ainda consegue tocar nela. A tempestade atravessa as paredes com som e luz. A torre não é absoluta. A ideia é perigosa. Se o céu atravessa, talvez a verdade também atravesse. Dias depois, Dióscoro anuncia que precisa viajar por negócios e política. Ele diz isso como quem dá ordem ao mundo. Antes de partir, ele olha para a torre e decide melhorá-la. Não para ela, mas para sua própria tranquilidade. Ele manda iniciar obras. Quer ampliar, reforçar, tornar mais segura. E como gesto de carinho, pergunta a Bárbara como ela gostaria que fosse a nova casa. É quase cômico se não fosse trágico. Ele oferece escolha sobre a decoração da prisão. Bárbara entende o jogo. E pela primeira vez, decide jogar também. Ela caminha devagar pelo espaço, como se estivesse apenas sonhando, e diz que quer mais luz, quer mais ar, quer janelas maiores. Os trabalhadores assentem. Marcião, que supervisiona parte das decisões enquanto o pai se ausenta, sorri com superioridade. Viu? No fim, você gosta do conforto. Mas Bárbara não está pedindo conforto. Está pedindo brechas. E brechas, em histórias como essa, são convites para o destino entrar. Porque quando os trabalhadores começam a vir e ir, quando a rotina se quebra, quando a torre se abre para a reforma, novos rostos aparecem, novas vozes, novas chances de ouvir o que antes era só eco distante. Bárbara passa a conversar com um ou outro operário. Pouco, com cuidado, como quem encosta o dedo numa lâmina para medir o corte. Ela pergunta sobre a cidade. Pergunta sobre as pessoas. Pergunta sobre medos. E alguém, um homem simples com mãos rachadas de cal, comenta em voz baixa. Como quem compartilha uma coisa perigosa demais para ser dita alto, que existe um grupo de gente que não teme os deuses como os outros temem. Eles falam de um só Deus, ele diz, e olha ao redor antes de completar. Um Deus que não compra, não vende, não precisa de templo para existir. A frase entra em Bárbara como um raio silencioso. Marcião percebe que algo está mudando. Ele nota o brilho diferente no olhar dela. Aquele brilho que não é vaidade, é descoberta. E ele sente o chão fugir. Porque se Bárbara encontrar um sentido maior do que o que ele ensina, ele perde.
Perde autoridade, perde prestígio, perde o controle que o alimenta. Então ele acelera seu plano com Flávio, marca outra visita. Enche a torre de presentes, tecidos, joias, perfumes. Objetos que tentam comprar um sim. Flávio aparece novamente com o mesmo sorriso vazio e desta vez fala mais direto. Ele promete proteção, posição, uma vida tranquila, mas o modo como ele diz tranquila soa como silenciosa, como apagada. Bárbara o escuta até o fim, com educação impecável, e quando ele termina, ela pergunta quase inocente: "E se eu disser não?" Flávio ri como se fosse piada. "Você não vai dizer." Marcião observa, satisfeito. Para eles, a história já está escrita. Só que Bárbara, naquele instante, percebe algo que muda tudo. Para eles, ela não é pessoa, é território. E o que se faz com território? Conquista-se, divide-se, administra-se. Ninguém pergunta se a terra quer ser plantada ou deixada em paz. O nojo que ela sente é físico, como se tivesse engolido fumaça. E esse nojo vira coragem, porque a repulsa tem esse poder. Ela te empurra para longe do que te envenena. Ela não explode, não grita. Ela faz algo mais perigoso. Fica calma. "Se eu não vou dizer não," ela responde, "então por que vocês gastam tanta energia tentando me convencer?" Flávio perde o sorriso. Marcião se enrijece. E pela primeira vez, os dois entendem que a torre não venceu a mente dela. Quando Dióscoro retorna da viagem, Marcião corre para contar sua versão. Sua filha está ficando rebelde. Está ouvindo gente errada. Está questionando demais. Isso é perigoso. Ele pinta Bárbara como ameaça, não como filha. E Dióscoro, ao ouvir, não pensa em conversar. Pensa em esmagar. Ele sobe a torre com passos pesados, entra, fecha a porta atrás de si como quem fecha um túmulo, e encara Bárbara com uma pergunta que não aceita resposta sincera. "Você está me desonrando?" Bárbara sente o coração bater forte, mas mantém a voz estável. "Eu estou tentando respirar." A palavra respirar o irrita, porque respirar para ela significa viver, para ele significa escapar. Ele se aproxima e a sombra dele parece crescer na parede. "Você vai casar, vai cumprir seu papel. E vai parar de olhar para fora como se o mundo te pertencesse." Bárbara olha para a janela, depois para ele, e diz devagar, com uma firmeza que não existia antes: "Talvez eu esteja olhando para fora, porque eu descobri que não pertenço a uma torre." Dióscoro levanta a mão como se fosse bater, e para no ar, não por compaixão, por cálculo. Ele sabe que ferir o rosto dela seria ferir seu troféu. Então ele abaixa a mão e faz algo que para Bárbara é ainda mais assustador. Ele sorri, um sorriso frio de quem decide uma sentença. "Então nós vamos te ensinar a pertencer?" E naquele momento, Bárbara entende que o conflito não é sobre romance, nem sobre rebeldia adolescente. É guerra, uma guerra silenciosa. A alma dela contra o império doméstico do pai. A liberdade dela contra um sistema inteiro que prefere vê-la obediente a vê-la inteira. Lá fora, ao longe, o céu começa a fechar de novo. Nuvens pesadas. Um vento que anuncia mudança. Bárbara sente, sem saber explicar como, que a tempestade que se aproxima não é só do clima, é da vida. E enquanto os trabalhadores continuam abrindo brechas na pedra, janelas novas, passagens, espaços por onde a luz entra, Bárbara percebe que também está sendo aberta por dentro. Perguntas viram convites, convites viram decisão, decisão vira caminho. E há uma certeza que nasce nela, pequena e incômoda como um espinho, mas impossível de arrancar. Se existe um Deus que não precisa ser comprado, se existe uma verdade que atravessa paredes, então nem Dióscoro, nem Marcião, nem Flávio vão conseguir segurar o que está para acontecer. Porque algumas histórias começam com uma torre, mas as histórias que viram devoção começam quando alguém decide derrubá-la. O primeiro sinal de que Bárbara estava mudando não foi uma frase, foi um silêncio diferente. Um silêncio que não era submissão, era estratégia. Porque quando você vive numa torre, aprende que a verdade dita cedo demais vira munição na mão do inimigo, e ela agora tinha 3 inimigos dentro das mesmas paredes. O pai, que queria posse, Marcião, que queria dominar a mente, e Flávio, que queria transformar o corpo dela em documento de aliança. Só que do lado de fora da torre existia algo que esses 3 não sabiam controlar. Gente comum, gente que entra para consertar pedras e, sem querer, carrega histórias nos bolsos. As obras avançavam, martelos, pó,
cal grudando na pele. O cheiro de pedra recém-cortada e madeira serrada. Dióscoro, querendo mostrar poder e zelo, ordenou que a torre tivesse mais conforto e mais vigilância. Para ele, janelas novas eram para a luz, e para ele enxergar melhor. Para Bárbara, janelas novas eram uma coisa muito mais preciosa. Caminhos de ar. E num desses dias, quando a tarde descia pesada, quase elétrica, um trabalhador jovem subiu com baldes e se assustou ao ver Bárbara, parada perto das janelas, observando as nuvens, como quem lê presságios. Ele fez uma reverência rápida e tentou ir embora, mas ela falou com uma doçura seca. Você tem medo de tempestade? O rapaz hesitou. A pergunta parecia simples, mas ali qualquer conversa era risco. Ainda assim, talvez por cansaço de viver com medo, ele respondeu. Eu tenho medo é do que vem depois. Quando o raio cai perto das casas, e o povo corre, e ninguém sabe o que fazer. Bárbara assentiu, como se guardasse a frase numa gaveta secreta. E quando vocês correm para onde? Ele franziu a testa. Para onde dá? Não existe um lugar que o povo procura? Ela insistiu, a voz quase sussurro. O rapaz olhou por cima do ombro, checando se alguém escutava. E então disse rápido. Tem gente que corre para a casa de uns que rezam diferente. Eles dizem que o Deus deles segura a mão do medo. Ele não disse a palavra cristãos, mas ela ouviu mesmo assim, como se a sílaba estivesse escrita no ar, e aquilo foi suficiente para incendiar o que já estava pronto para queimar. Naquela noite, a tempestade veio de verdade. O céu ficou roxo, depois preto, como se a cidade tivesse sido mergulhada num tanque de tinta. O vento sacudiu as cortinas da torre, um clarão cortou o horizonte, e o trovão bateu tão forte que parecia alguém batendo na porta do mundo. Os guardas lá embaixo amaldiçoaram os deuses. Marcião, supersticioso e orgulhoso, fez um gesto rápido de proteção e fingiu que ninguém viu. Flávio, que estava visitando Dióscoro naquela mesma noite, riu alto para parecer corajoso. Mas o riso saiu fino, quebradiço. Bárbara ficou na janela. E por um instante sentiu uma coisa indecente para aquele lugar. Esperança. Porque a tempestade fazia barulho, e barulho às vezes cobre passos. No meio da confusão, um detalhe passou despercebido por quase todos. Uma das passagens provisórias da obra, uma escada lateral, ficava menos vigiada quando o céu rugia. Dióscoro achava que pedra e homem bastavam para prender o destino. Ele não entendia o quanto o destino gosta de brechas. Bárbara não fugiu naquela noite, ainda. Mas ela memorizou o ritmo da vigilância, o momento em que os guardas se juntavam sob cobertura, o segundo exato em que o medo da chuva virava descuido. Ela estava sem ninguém saber treinando. Dias depois, quando o sol voltou e a cidade respirou aliviada, Marcião tentou retomar o controle pela humilhação. Ele veio com discursos sobre virtude, sobre dever, sobre a vontade do Pai, como se a vontade do Pai fosse um decreto divino. No fim do sermão, ele lançou a isca. Seu pai está considerando acelerar o casamento. Flávio está impaciente. Bárbara olhou para ele com aquela calma perigosa. Impaciente com o quê? Com minha vida? Ou com o que ele acha que vai ganhar com ela? Marcião ficou vermelho. Você fala como se fosse dona de si. E ela respondeu num tom quase curioso. E se eu for? Ali, a disputa entre os dois ficou clara. Marcião queria uma vitória pedagógica. Ele queria ver Bárbara dobrada, não apenas casada. Queria provar que o método dele, medo e domesticação, funcionava. E porque ele precisava vencer, começou a usar um argumento novo, mais sujo. Culpa. Você está fazendo seu pai sofrer, ele disse. Bárbara sentiu o golpe. Porque por mais que Dióscoro fosse um homem duro, ainda era seu pai. Ainda era o rosto que ela viu desde criança. A culpa é uma corrente fina, mas forte, e eles sabiam disso. Só que quando ela pensou no sofrimento dele, não viu lágrimas, viu orgulho ferido, viu vaidade ameaçada, viu um homem que sofria por estar perdendo um objeto, não por estar perdendo uma filha. E a culpa, dentro dela, se transformou em lucidez. No mesmo dia, ao entardecer, um dos operários, o mais velho, mãos grossas, olhar de quem já viu gente morrer, se aproximou com cuidado. Ele não falou de cristãos diretamente, falou de perigos. Senhora, tem gente que some por menos do que a senhora anda dizendo. Bárbara apertou os dedos na borda da janela, e tem gente que vive morta por não dizer nada. O velho engoliu seco. E como quem decide cometer um crime por misericórdia, falou.
Se a senhora quiser conhecer quem reza diferente, tem um homem, um presbítero. Ele não vem aqui, mas, às vezes, ele passa perto do bairro dos artesãos. Bárbara sentiu o sangue acelerar. Era como se alguém tivesse aberto uma porta no meio do peito, mas ela manteve o rosto neutro. Como eu encontro esse homem? Ela perguntou. O velho olhou ao redor e respondeu com um detalhe que parecia banal, mas naquele tempo podia custar a vida. Ele carrega um pedaço de pano com um símbolo, uma cruz pequena, escondida, e ele nunca entra sozinho numa rua. Sempre passa como quem não quer ser notado. Cruz. A palavra para ela não tinha forma ainda, mas tinha peso. Um peso que não parecia opressão, parecia verdade. Nessa noite, quando a torre ficou quieta, Bárbara não conseguiu dormir. Ela caminhou de um lado para o outro como animal preso, e a cada passo, uma parte dela se perguntava: e se for mentira? E se for armadilha? Mas outra parte, maior, respondia: e se for liberdade? A ideia de Deus para ela sempre vinha acompanhada do rosto severo de Marcião e do controle de Dióscoro, um Deus que exigia incenso e submissão, um Deus usado como ferramenta de Estado. O Deus dos cristãos, pelo que ouviu, era diferente. Um Deus que não precisava de templos enormes, que se aproximava do fraco, que não comprava fidelidade com medo. E aquilo parecia impossível demais para ser inventado. Só que o impossível, às vezes, é exatamente o que a alma faminta reconhece como alimento. Alguns dias depois, aconteceu o tipo de coincidência que não parece coincidência. Quando você olha para trás, Dióscoro anunciou que iria passar a manhã fora, tratando de um acordo comercial. Marcião acompanharia, Flávio também. A torre ficaria por algumas horas sob um comando mais frouxo. Guardas comuns, gente acostumada a obedecer rotina. E foi aí que Bárbara decidiu. Não fugir para sempre, ainda não, mas sair o suficiente para tocar a verdade com as próprias mãos. Ela usou um pretexto simples. Queria ver as obras de perto, medir o progresso, escolher detalhes das janelas. Um capataz, feliz por agradar a filha do patrão, permitiu que ela descesse acompanhada por 2 servas e um guarda. A descida da torre foi, para Bárbara, como descer do mundo dos mortos para o mundo dos vivos. Cada degrau parecia devolver um pedaço dela que estava perdido. Lá embaixo, entre pedras e madeira, o ar tinha cheiro de suor e vida real. Não perfume. Vida. Ela caminhou devagar, fingindo casualidade, mas por dentro estava em guerra. Qualquer olhar errado podia denunciá-la. Qualquer palavra fora do tom podia virar acusação. O plano era simples e desesperado. Durante o movimento da obra, no vai e vem de gente, ela se afastaria alguns passos, só alguns, o suficiente para alcançar uma rua lateral, onde o velho operário disse que o presbítero às vezes passava, e funcionou, porque o mundo, diferente da torre, tem barulho, tem distração, tem caos. Quando ela se viu, por um instante, fora do alcance direto dos guardas, o coração quase pulou pela boca. Ela dobrou uma esquina, sentiu a poeira grudar na garganta, e então viu um homem de aparência comum. Não tinha aura de herói, não tinha túnica brilhante, não tinha pose. Era só um homem de meia idade, barba curta, olhos cansados, andando com pressa contida. Como quem sabe que está sempre a poucos passos de um fim horrível. No pulso dele, meio escondido, um pedaço de pano. E nele, a marca simples. Uma cruz pequena. Bárbara parou. O homem percebeu. Seus olhos avaliaram rápido. Não a beleza dela, mas o perigo. Ele deu um passo para trás, pronto para desaparecer entre as pessoas. Bárbara falou quase sem voz. Eu preciso ouvir. O homem hesitou. O rosto dele endureceu como quem mede uma decisão entre vida e morte. Depois disse baixinho. Você não deveria estar aqui. Eu não deveria estar numa torre, ela respondeu. Houve um silêncio. E então, como se a coragem dele fosse uma lâmina tirada da bainha, ele disse. Se você está procurando o Deus que liberta, venha quando escurecer. Perto das casas dos oleiros, não traga ninguém que não confie com a sua vida. Bárbara engoliu seco. Quem é você? Ele respondeu com um nome curto, quase sopro. Valentino. E foi embora antes que a morte percebesse. Bárbara voltou para a obra com as pernas tremendo, mas com algo novo no peito. Direção. Naquela noite, a torre virou um animal inquieto. Ela ouviu passos, ouviu risos falsos, ouviu o vento nas frestas, e no meio disso, ouviu um som que a fez gelar. A voz de Flávio, lá embaixo, conversando com Dióscoro.
Ele falava de casamento como quem fala de compra. Quanto antes, melhor. As pessoas estão comentando. Uma mulher guardada demais vira lenda, e lenda chama a atenção. Dióscoro respondeu com uma frase que soou como sentença. Ela vai fazer o que eu mandar. Bárbara fechou os olhos, e nesse escuro, viu claramente o futuro que tentavam impor. Ela, de branco, caminhando para uma vida que não escolheu, enquanto 3 homens brindavam a própria vitória. Não era romance, era saque. E foi aí que ela fez uma oração. Mas não uma oração como Marcião ensinava, cheia de fórmulas para agradar deuses. Foi uma oração crua, quase agressiva, como quem fala com alguém que ainda não conhece, mas precisa acreditar que existe. Se tu és real, me mostra. E se tu és livre, me tira daqui por dentro, mesmo que eu ainda esteja presa por fora. A noite seguinte trouxe o tipo de escuridão que parece conspirar. Nuvens encobriram a lua. A cidade ficou mais silenciosa, e como se o céu estivesse preparando o cenário, um vento frio correu pelas ruas. Era o tipo de noite em que pessoas sensatas ficam em casa, e por isso mesmo era perfeita. Bárbara esperou o momento em que a troca de guarda acontecia. Observou os sons, contou passos, respirou no ritmo do medo para não ser traída pelo próprio corpo. Quando a fresta apareceu, aquela curta janela de desatenção, ela se moveu. Desceu pela passagem lateral da obra, coberta por sombras. Uma serva fiel, uma das poucas que ainda a enxergavam como pessoa, havia deixado um manto simples escondido atrás de tábuas. Bárbara o vestiu, cobriu o cabelo, sujou o rosto com um pouco de cinza para apagar o brilho de quem viveu no luxo, e saiu. A rua do lado de fora cheirava a terra úmida e fumaça. O coração batia tão alto que ela jurou que os cães ouviriam. Ela caminhou rápido, mas não correndo. Porque quem corre chama a atenção. Ela aprendeu isso observando o presbítero. Perto das casas dos oleiros, ela viu pequenas luzes, velas quase escondidas, uma porta entreaberta, e atrás dela um murmúrio de vozes baixas. Bárbara parou, a mão tremia na madeira. Dentro poderia haver acolhimento, ou poderia haver armadilha, poderia haver Deus, ou poderia haver homens prontos para vendê-la. Ela empurrou a porta. O que viu não parecia uma reunião revolucionária, nem uma cerimônia grandiosa. Era uma sala pobre, paredes simples, um cheiro de pão e óleo. Algumas pessoas, homens e mulheres, com marcas de trabalho nas mãos e olhos que carregavam tanto medo quanto fé. E no centro, Valentino. Ele a viu e não sorriu. Não porque não estivesse feliz, mas porque a alegria ali era sempre contida. A alegria podia chamar a atenção errada. Você veio, ele disse. Eu não sei nem o que eu sou, ela respondeu, e a sinceridade dela parecia sangrar. Eu só sei que eu não quero ser propriedade. Valentino a encarou por um tempo longo demais, e então disse algo que para Bárbara foi como sentir água numa garganta seca. Em Cristo você não é propriedade de homem nenhum. A palavra Cristo caiu na sala com peso. Para ela, era mais do que um nome. Era uma promessa. Alguém que entende a prisão e não pede que você a ame. Valentino começou a falar. E a forma como ele falava era completamente diferente de Marcião. Não havia ameaça, não havia chantagem. Havia história, havia ferida, havia vida. Ele contou de um Deus que não vivia preso em estátuas, um Deus que não precisava de sacrifícios para satisfazer ego, um Deus que se fez carne e sofreu, um Deus que, ao invés de esmagar, se deixou esmagar e transformou isso em vitória. Para Bárbara, acostumada a ver poder como opressão, a ideia de um poder que se dobra por amor era quase ofensiva de tão diferente. E foi aí que veio o primeiro twist dentro dela. O inimigo verdadeiro talvez não fosse só Dióscoro. Era a imagem de Deus que Dióscoro e Marcião usavam como corrente. Era a religião como ferramenta de controle. O Cristo que Valentino descrevia era o oposto disso. Não vinha para ajudar um pai a dominar uma filha. Vinha para libertar os que vivem sob qualquer torre. Bárbara ouviu como quem bebe, e quando Valentino falou do batismo, de morrer para uma vida antiga e nascer para uma vida nova, ela sentiu uma mistura de medo e desejo tão forte que quase a derrubou. Eu, posso? Ela perguntou, a voz falhando. Valentino olhou para ela com gravidade. Você entende o preço? Isso não é só uma escolha espiritual, é uma sentença aos olhos do império, e no seu caso, aos olhos do seu pai. Ela engoliu seco e respondeu algo que surpreendeu até ela mesma. Meu pai já me condenou, eu só estou escolhendo.
Por que eu vou viver e por que eu vou morrer? A sala ficou em silêncio. E naquele silêncio, algumas pessoas começaram a chorar baixinho. Não por tristeza, mas porque reconheceram nela a coragem que eles, mesmos, precisavam ter para sobreviver. Valentino assentiu, devagar. Então você não veio só ouvir, você veio se entregar? Bárbara fechou os olhos, e pela primeira vez na vida, sentiu que não estava sozinha numa decisão. Ela não foi batizada naquela mesma noite. Valentino não era imprudente. Ele sabia que se ela sumisse por muito tempo, a torre viraria caça. E caça chama caçadores. Ele marcou um encontro futuro, mais seguro, e ensinou a ela palavras simples de oração. Não fórmulas mágicas, mas um jeito de falar. Com Deus como quem fala com alguém real. Quando Bárbara saiu daquela casa, a rua parecia diferente. O mundo não tinha mudado. Ainda havia guardas, leis, perigos. Mas o mundo, agora, tinha sentido. E sentido é perigoso, porque ele dá força. Ela voltou para a torre antes do amanhecer, com o corpo exausto e a mente acesa. Entrou pela passagem lateral, ajeitou as roupas, limpou parte da sujeira e se deitou como quem tinha dormido a noite inteira. Quando uma serva veio acordá-la, ela abriu os olhos com expressão tranquila. Só que por dentro ela estava em chamas. Nos dias seguintes, Bárbara começou a viver uma vida dupla. Por fora, a filha obediente que escolhe janelas e ouve tutor. Por dentro, uma alma que está aprendendo a rezar. A repetição dos dias da torre virou campo de batalha. Cada conversa com Marcião era um jogo de xadrez. Cada visita de Flávio era uma tentativa de não vomitar por dentro. Cada olhar de Dióscoro era um lembrete de que o preço se aproximava. E Marcião, sempre farejando controle, percebeu a mudança. Ele notou que Bárbara não reagia mais como antes. Ele notou que os insultos dele não tinham o mesmo efeito. Notou que ela parecia firme. E firmeza em alguém que deveria ser domada é um insulto pessoal para gente como ele. Então ele começou a segui-la, não com passos visíveis, com perguntas, com armadilhas, com inspeções, com o tipo de vigilância que se disfarça de cuidado. Um dia ele entrou no quarto dela sem anunciar, procurou coisas com o olhar, e viu algo que gelou seu sangue. Um pequeno risco de carvão na parede, quase apagado. Um desenho simples, uma cruz. Bárbara tinha feito aquilo sem perceber, como quem precisa marcar um território interior. Foi um erro pequeno, mas fatal. Marcião não gritou, não acusou na hora, ele sorriu. E o sorriso dele, dessa vez, foi de vitória. Porque agora ele tinha uma prova, ou pelo menos, uma suspeita forte o suficiente para virar arma. Ele desceu as escadas da torre como quem leva veneno no bolso, e foi direto a Dióscoro, não para contar tudo de uma vez, mas para plantar a semente mais perigosa do mundo. A ideia de traição. Senhor, ele começou, tem algo dentro da sua casa que o senhor não controla. Dióscoro levantou os olhos e neles havia fogo. Explique. Marcião deu um passo adiante e disse devagar, como quem recita um feitiço. Cristãos. A palavra caiu como pedra, e naquele instante o que estava em jogo deixou de ser apenas casamento e honra, virou sobrevivência. Porque no século III, ser cristão não era um detalhe espiritual. Era ser visto como inimigo do Estado, como ameaça à ordem, como desafio ao poder. Dióscoro apertou os punhos. Na minha casa? Marcião assentiu. Eu vi sinais. Dióscoro ficou imóvel por um momento, e então sua voz saiu baixa, controlada, terrível. Então eu vou arrancar isso dela, mesmo que eu tenha que quebrá-la para conseguir. Bárbara, lá em cima, não sabia dessa conversa, mas sentiu o ar mudar. Sentiu como quem sente tempestade chegando antes da primeira gota. Porque quando um inimigo decide atacar, o mundo inteiro fica com cheiro de metal, e agora a rivalidade, que antes parecia doméstica, virava caçada aberta. Marcião queria provar sua dominância esmagando a fé nascente. Flávio queria aproveitar o caos para acelerar o casamento e prender Bárbara antes que o escândalo crescesse. Dióscoro queria restaurar controle, nem que fosse com sangue. E Bárbara, sem saber o quanto já estava cercada, caminhava para o próximo encontro com Valentino. Achando que ainda tinha tempo, ela não tinha. Na manhã seguinte, aquela palavra, cristãos, lançada como pedra no peito de Dióscoro, a torre acordou diferente. Não foi com gritos nem com portas arrebentadas. Foi pior. Acordou com uma quietude programada, uma calma de predador. Os guardas ficaram mais atentos, mas fingindo normalidade. As servas sorriram menos. E Marcião?
Marcião passou a falar com Bárbara num tom quase doce, como se mel servisse para esconder lâmina. Bárbara percebeu rápido. Ela não sabia exatamente o que tinha sido dito lá embaixo, mas conhecia o cheiro da ameaça. O ar fica limpo demais, como se alguém tivesse varrido até as migalhas para poder ver pegadas. Ela começou a medir cada movimento, como quem atravessa um chão cheio de armadilhas invisíveis. Ainda assim, a fome de verdade era maior que o medo. Naquela semana, ela conseguiu escapar de novo. Por pouco, por milagre, por destino. Uma noite sem lua, com vento frio que fazia as portas rangerem, ela desceu pela passagem lateral da obra, onde a sombra era grossa, e foi às casas dos oleiros, como Valentino combinara. Dessa vez, a reunião não estava na mesma casa. Mudavam de lugar como água que não quer ser presa. A porta parecia a de qualquer família pobre. Madeira ruim, tranca improvisada, cheiro de sopa, mas por trás daquela simplicidade havia algo que o império inteiro temia. Gente livre por dentro. Bárbara entrou e viu o que nunca tinha visto na torre. Pessoas que se tratavam como irmãos sem terem o mesmo sangue. Um velho com mãos trêmulas recebendo um pedaço de pão de uma jovem, uma mulher com criança no colo, dividindo um pouco de azeite com um homem magro demais. Um escravo e um homem livre, conversando como iguais, sem o teatro de hierarquias. Aquilo por si só já era uma afronta. Um mundo onde a torre não mandava. Valentino a cumprimentou com um aceno curto. Você veio mesmo com o risco crescendo? Eu não vim porque o risco diminuiu, ela respondeu. Eu vim porque eu não suporto mais a mentira. Ele a observou em silêncio, como quem pesa se a coragem dela é sólida ou apenas desespero. Então fez um gesto para que ela se aproximasse. Antes de qualquer rito, disse ele, você precisa entender. A fé não é esconderijo, é fogo. E fogo chama a atenção. Bárbara assentiu. E foi ali, naquela sala pequena, com velas baixas e respirações contidas, que ela começou a conhecer o coração do culto cristão, não como um espetáculo, mas como uma conspiração de esperança. Valentino não pregava como Marcião, ele não enfileirava ideias para esmagar, ele contava histórias como quem abre feridas e ao mesmo tempo cura. Falou do Cristo preso e julgado, falou do Cristo cuspido, falou do Cristo carregando madeira, como quem carrega o peso do mundo. E quando descreveu a cruz, não a pintou como símbolo bonito, pintou como instrumento de execução. Um horror tão público que o objetivo era não só matar, mas envergonhar. Bárbara sentiu o estômago revirar. Não era repulsa da fé, era repulsa do que os homens fazem quando querem controlar pelo medo. A cruz era a torre levada ao extremo. Olhem o que fazemos com quem não obedece. E ainda assim, Valentino dizia. A cruz tinha virado outra coisa. Sinal de que o medo não vence para sempre. Depois veio o momento que para Bárbara foi como atravessar uma porta invisível. Valentino pegou um pedaço de pão simples e um cálice com vinho. Não havia luxo, não havia ouro. O gesto era pequeno e por isso mesmo gigantesco. Ele ergueu o pão e disse palavras que não soavam como feitiço. Soavam como lembrança viva. Fazemos isso para não esquecer, ele explicou, olhando para cada rosto. Porque o mundo inteiro vai tentar te fazer esquecer quem você é. Bárbara sentiu um nó na garganta. A torre tinha passado a vida inteira tentando fazer ela esquecer. E então aconteceu algo que ela não esperava. Um homem, com cicatrizes no pescoço, começou a falar. Não era presbítero, não era líder. Era só um cristão comum. E ele contou como tinha sido preso, como tinha ouvido gritos na noite, como tinha sentido o cheiro de pele queimada, como tinha sido solto por acaso ou por providência, e como mesmo assim não conseguia odiar. Eu tenho medo, ele confessou, e aquilo foi mais forte do que qualquer frase heróica. Mas eu tenho mais medo ainda de voltar a ser alguém vazio. Bárbara sentiu um choque. Ali, o medo não era vergonha, era matéria-prima de coragem. Ninguém precisava fingir que era de ferro. Eles só precisavam continuar. Quando a reunião terminou, Valentino levou Bárbara para um canto e falou baixo. Se você quer o batismo, não vai ser com festa. Vai ser com perigo. Eu sei, ela respondeu. Ele a conduziu para um pequeno pátio nos fundos, onde uma tina com água estava coberta. A água era fria. A noite era fria. E o mundo lá fora era ainda mais frio. Valentino perguntou. Você renuncia aos ídolos, aos deuses usados para aprender, ao orgulho que compra e vende pessoas? Bárbara pensou no pai, pensou em Marcião, pensou em Flávio, e respondeu sem hesitar. Renuncio.
Você crê no Pai, no Filho e no Espírito? Um só Deus? Bárbara não entendia tudo com a cabeça ainda, mas entendia com o corpo inteiro que aquilo era uma saída. Creio. Valentino a mergulhou na água. Por um segundo, foi como morrer. Água nos ouvidos. Frio cortante. Um escuro líquido que apagava o mundo, e então ela voltou à superfície, ofegante, tremendo, e ao mesmo tempo estranhamente inteira, como se o ar fosse novo. Como se pela primeira vez ela respirasse por escolha. Alguém cobriu seus ombros com um pano simples. E naquela sala de pobres, ela se sentiu mais rica do que na torre inteira. Só que o batismo não foi só renascimento, foi marca. E marca deixa cheiro. Nos dias seguintes, Bárbara começou a mudar por dentro e por fora. E isso é o tipo de coisa que os inimigos percebem antes mesmo dos amigos. Ela ficou mais silenciosa na presença de Marcião, mas não era silêncio de medo. Era silêncio de quem não entrega munição. Ela passou a olhar Flávio como se ele fosse exatamente o que era. Um contrato com dentes. E diante de Dióscoro, ela não recuava mais com o corpo, recuava com estratégia. A fé dela, no começo, precisava de clandestinidade, mas não era passiva. Não demorou para que ela pedisse a Valentino mais do que histórias. Ela queria servir. Queria fazer algo que provasse para si mesma que o mundo não era só torre e destino imposto. Então ela começou a usar o pouco poder que tinha, pequenas coisas, discretas, mas decisivas. Deu comida a servos escondido, conseguiu remédios para uma criança doente sem que o pai soubesse, convenceu uma serva a não entregar outra por uma punição. Não eram gestos heróicos de lenda, eram gestos perigosos de gente real, porque numa casa governada pelo controle, misericórdia é subversão. E foi aí que o culto cristão deixou de ser para ela apenas reunião. Virou modo de vida. Uma forma de andar no mundo sem virar pedra. Mas nada disso ficou invisível por muito tempo. As obras da torre entraram na fase das janelas. Dióscoro tinha ordenado 2 aberturas grandes, simétricas, elegantes. O tipo de arquitetura que grita status. Bárbara, num gesto que parecia só estético, pediu uma 3ª janela. O capataz estranhou. 3? Isso quebra a simetria. Bárbara respondeu com calma. Quebre. O capataz, querendo agradar, obedeceu. A 3ª janela apareceu como ferida na pedra. Quando Dióscoro viu, foi como se tivesse levado um tapa. Quem autorizou isso? Ele rugiu. O capataz apontou para Bárbara tremendo, e então Dióscoro virou o rosto para a filha com uma expressão que misturava fúria e algo mais sombrio. Medo de perder o controle. Por quê? Ele perguntou, cada sílaba uma ameaça. Bárbara sabia que aquela resposta podia decidir o tamanho do inferno que viria, mas também sabia. Aquele era um ponto que ela não queria esconder, porque esconder sempre tinha sido a regra da torre, e ela estava começando a odiar a regra. Porque eu quero 3, ela disse, e encarou o pai. Porque o mundo não cabe em 2. Dióscoro deu um passo à frente. Isso é cristão? Ele sibilou quase sem voz. É símbolo? Bárbara sentiu o sangue gelar. Marcião tinha plantado a suspeita. Agora ela estava sendo testada. Ela poderia mentir. Poderia dizer que era estética. Poderia recuar. Mas algo dentro dela, talvez a água do batismo ainda escorrendo na alma, não deixou. É verdade, ela respondeu. E a verdade, pai, sempre abre uma janela a mais. O silêncio que caiu depois disso não foi o silêncio comum. Foi o silêncio de quando o mundo decide matar alguma coisa. Dióscoro não a espancou. Não ali. Não com testemunhas. Ele fez algo mais calculado, saiu sem dizer nada, e ao descer a escada, levou consigo uma decisão pronta como faca. Na mesma tarde, Marcião apareceu com Flávio. Não por coincidência. Por ataque coordenado, era o trio do controle se reunindo para esmagar a anomalia. Flávio foi o primeiro a falar com uma falsa gentileza. Bárbara, você anda estranha. Seu pai se preocupa. Bárbara olhou para ele e sentiu aquela repulsa antiga, física. Você chama de preocupação o que vocês fazem comigo? Marcião entrou como veneno na conversa. Você está sendo ingrata. Seu pai te salvou do mundo? Ele me trancou do mundo, ela corrigiu. Ele te protegeu de si mesma, Flávio insistiu. E a frase saiu com um desprezo disfarçado. Bárbara respirou devagar. E então disse algo que nenhum deles esperava ouvir naquela torre. Eu não sou um campo que vocês cercam. Eu sou uma pessoa. Flávio riu, curto, sem humor. Pessoa não escolhe contra o pai? E Bárbara respondeu com olhos firmes. Escolhe e paga. Eu sei.
Foi aí que o conflito ganhou forma clara. Eles não estavam mais tentando convencer, estavam preparando punição. O casamento de repente virou solução. A pressa de Flávio deixou de ser desejo, virou urgência de captura. Marcião queria a vitória final, quebrar a fé dela antes que se espalhasse como doença libertadora. E Dióscoro queria restaurar a autoridade custe o que custasse. Só que havia um fator que eles não estavam calculando bem. O céu. Naquela época, o medo das tempestades era quase uma religião própria. Raio significava fogo, morte, azar, ira dos deuses, e em Heliópolis, cidade do sol, mas também de ventos e mudanças bruscas, o tempo podia virar de um jeito que parecia ataque. Certo dia, o céu escureceu no meio da tarde, como se alguém tivesse derramado tinta. O vento veio com cheiro de poeira e chuva amarga. O mercado começou a fechar às pressas. Crianças foram puxadas pelos braços, um trovão estourou tão perto que as paredes da torre vibraram. Os guardas lá embaixo fizeram gestos supersticiosos. Marcião murmurou palavras para afastar mau agouro. Flávio tentou manter pose, mas seus olhos correram para as janelas, nervosos. Bárbara no alto viu a cidade se encolher, viu fumaça subir de um telhado atingido por faísca antiga, viu gente correndo sem rumo, exatamente como o trabalhador jovem tinha descrito. Correm para onde dá. E naquele momento, algo dentro dela se moveu. Uma mistura de compaixão e coragem. Ela não pensou em provar nada. Só pensou: se eu tenho um Deus que não é comprado, eu posso pedir. Ela se ajoelhou perto da terceira janela, a janela que tinha provocado o início da caça, e rezou em voz baixa, sem teatro. Se há alguém que escuta, não deixa isso virar massacre. O raio caiu, mas não onde todos esperavam. Um clarão brutal atravessou o céu e atingiu, com um estalo quase alegre de destruição, uma estátua de um deus pagão que ficava numa praça, uma dessas figuras de pedra que, para o povo, era proteção e ameaça ao mesmo tempo. A pedra rachou, um braço se soltou, a cabeça rolou no chão com um som seco, grotesco, e por um instante a praça inteira ficou em silêncio, como se até o medo tivesse parado para olhar. Depois veio a chuva. Pesada, impiedosa, mas o pânico virou confusão, e a confusão virou rumor. Foi sinal, foi castigo, foi aviso. E alguém, sempre existe alguém, sussurrou: a filha de Dióscoro anda com os cristãos. O rumor subiu mais rápido do que a água das ruas. Para Bárbara, aquilo foi um choque misturado. Satisfação porque o povo não tinha morrido. Interesse porque ela sentiu Deus próximo. E um certo nojo porque viu como as pessoas transformam desastre em narrativa para controlar umas às outras. Até a morte vira moeda. Marcião, ao saber, viu oportunidade. Ele interpretou o raio como prova de que a presença cristã estava atraindo calamidade. Ele foi direto a Dióscoro e falou com a voz de quem oferece uma saída cruel, como se fosse remédio. Se você não agir agora, a cidade vai dizer que você abriga blasfêmia, e você vai perder respeito. Ou pior, vai ser investigado. Dióscoro odiava duas coisas: perder poder e ser olhado por cima. O medo de ser controlado por Roma era o único medo maior do que o medo de perder a filha. Então ele decidiu agir do jeito mais eficiente. Transformou o assunto familiar em assunto público. Ele chamou autoridades locais, gente ligada à ordem romana, não porque fosse devoto do Estado, mas porque o Estado era uma ferramenta perfeita. Se o Estado condenasse Bárbara, Dióscoro não seria o pai cruel, seria o pai que protege a ordem. É assim que a violência se lava, com discurso. Enquanto isso, Flávio, percebendo que o casamento estava escorrendo pelos dedos, fez seu próprio movimento. Ele começou a rondar os bairros de artesãos, pagando por informações, um pão aqui, uma moeda ali, uma promessa de favor. Ele queria descobrir onde os cristãos se reuniam, para apresentar isso como serviço às autoridades e ganhar prestígio. A rivalidade dele com Bárbara não era intelectual. Era possessiva. Ele queria vencer a recusa dela, expondo o que ela amava. E aqui veio outro twist. Bárbara percebeu tarde demais que não era só ela sendo caçada, era a comunidade inteira. Valentino a encontrou numa noite antes de uma reunião, e o rosto dele estava pálido. Eles estão perto, ele disse. Quem? Bárbara perguntou, embora já soubesse. Os olhos de Flávio e os ouvidos de Marcião. Há um traidor? Ou um medo? Bárbara sentiu o chão sumir. A casa dos cristãos tinha sido seu primeiro lugar de liberdade.
Agora podia virar armadilha para todos. Então eu paro de vir, ela disse, rápida. Valentino balançou a cabeça. Se você para de vir, eles sabem que acertaram e vão apertar mais. O que precisamos é proteger os fracos. E foi aí que Bárbara mostrou que sua fé não era só emoção, era escolha concreta. Ela começou a planejar, junto com Valentino, formas de dispersar reuniões, de mudar sinais, de avisar famílias. Ela usou o que sabia da torre, horários, rotinas, o jeito como guardas se movem, para ajudar pessoas que nunca tinham pisado num mosaico rico, mas que agora eram seus irmãos. Ela virou, sem querer, uma espécie de ponte. E pontes, em tempos de perseguição, são as primeiras a serem queimadas. Numa dessas noites, quando ela saiu para avisar um grupo de viúvas que não deveriam se reunir, ela sentiu o pressentimento. Passos atrás, um cheiro de vinho e arrogância. Ela virou uma esquina e viu Flávio, sorrindo, encostado como se estivesse esperando um encontro romântico. Bárbara, ele disse com doçura falsa. Aonde você vai tão tarde? Ela não correu. Correr seria entregar. Ela ficou parada e respondeu. Para onde você não tem direito de perguntar? Ele deu uma risada curta. Você fala como se eu não tivesse direito a nada, mas eu posso te garantir uma coisa. Se você continuar nessa loucura, você vai acabar em ruína. E não é só você, é todo mundo que você toca. Bárbara sentiu um arrepio. Você está me ameaçando? Flávio se aproximou um passo. Eu estou te oferecendo uma saída. Casa comigo, volta a ser normal. Eu finjo que não vi nada. Eu apago rumores. Eu salvo sua honra. E você salva essas pessoas? Porque eu paro de procurar? Era chantagem disfarçada de proposta. Vômito com perfume. Bárbara olhou para ele e disse devagar. Você não quer me salvar. Você quer me comprar. O sorriso dele quebrou. O rosto ficou feio, finalmente honesto. E você prefere morrer do que ser minha? Eu prefiro viver sem ser de ninguém, ela respondeu. Mesmo que custe caro. Flávio apertou a mandíbula. Então você escolheu, e sumiu na escuridão. Na manhã seguinte, a armadilha se fechou, guardas apareceram na torre com uma formalidade fria. Não eram só homens de Dióscuro, eram homens com respaldo de autoridade. Marcião caminhava ao lado deles com um ar quase triunfante, como professor que finalmente prova que o aluno falhou. Dióscuro vinha atrás, o rosto duro, mas, por baixo da dureza, havia algo que parecia ferida narcisista. Ela ousou ter um Deus sem mim. Bárbara foi chamada ao salão principal. O espaço era grande, com ecos, o tipo de lugar em que uma voz acusatória se multiplica. Ali, diante de testemunhas escolhidas, Dióscuro falou alto. Bárbara, filha minha, você nega nossos deuses? Era uma pergunta feita para o público, não para ela. Um teatro. Ela respirou fundo. Lembrou do pão dividido. Lembrou da água fria. Lembrou do Cristo humilhado. E respondeu, com uma calma que parecia impossível. Eu nego o que é usado para prender pessoas. Marcião se adiantou, como se tivesse ensaiado. Responda direito. Você é cristã? O salão pareceu prender o ar. A palavra cristã ali não era identidade, era sentença. Bárbara olhou de um para outro, viu Flávio no canto, assistindo como quem assiste a uma caça bem montada. E então, em vez de recuar, ela deu ao mundo a verdade inteira. Não porque fosse imprudente, mas porque entendeu um segredo. A torre sempre vence quando você mente por medo. Eu sou, ela disse. O som dessa frase não foi alto, mas foi como um raio dentro do salão. Dióscuro fechou os olhos por um segundo, como se sentisse vergonha. Não por condenar a filha, mas por ser exposto. E então abriu os olhos e cuspiu a própria decisão. Então você vai ser corrigida. Naquele instante, o destino de Bárbara se tornou público, mas algo ainda mais perigoso aconteceu junto. Ela virou símbolo. E símbolo, quando nasce, ninguém controla mais. Porque lá fora, a tempestade que tinha derrubado a estátua ainda estava fresca na memória da cidade. E agora, a filha de Dióscuro, aquela que mexeu nas janelas, que falou de um Deus único, que parecia ligada ao raio, estava sendo acusada. O povo começou a sussurrar de novo, e o sussurro tinha duas faces, medo e esperança. Em tempos de desastre, as pessoas procuram nomes para segurar, e o nome dela começou a grudar na boca das ruas, não porque ela quisesse fama, mas porque o sofrimento, quando é visível, vira farol. E enquanto Dióscuro preparava a punição, como quem prepara um banquete de vingança, Bárbara entendeu que sua vida tinha entrado num corredor estreito. De um lado, o Estado.
Do outro, a torre. Atrás, os inimigos sorrindo. À frente, só a fé. Nua, sem garantias. Ela não sabia ainda como ia terminar, mas sabia uma coisa com clareza absoluta. Se a tempestade vinha, ela não ia se ajoelhar diante do medo. O salão ainda vibrava com a palavra sou, não por causa do volume. Foi dita quase como quem confessa um segredo ao próprio peito. Mas porque naquele mundo, certas palavras eram dinamite. Dióscoro não precisou levantar a mão. O sistema inteiro levantava por ele. E foi assim que, sem correntes ainda, Bárbara já estava presa. A partir daquele instante, cada respiração dela tinha dono no papel. Marcião foi o primeiro a se mover, rápido demais, faminto demais. Ele queria ser o homem que desmascarou a cristã. Queria o gosto da vitória como quem quer vinho. Não para matar a sede, mas para embriagar o ego. E Flávio, no canto, observava com um sorriso apertado, não de alegria, mas de cálculo. Se Bárbara fosse quebrada, ele ainda poderia recolher os pedaços e chamar de esposa. Se ela morresse, ele poderia se pintar de vítima e sair como herói traído. Dióscoro ordenou que a filha fosse levada para um quarto isolado dentro da própria casa, uma prisão dentro da prisão, nada de luz demais, nada de visitas, nada de más influências. A ironia era cruel. Ele dizia estar corrigindo, mas no fundo estava tentando apagar uma chama com falta de ar. Só que fé não funciona como vela. Não basta soprar. Às vezes, quando você tenta sufocar, você só concentra o oxigênio onde não vê. Na primeira noite ali, Bárbara ouviu o som das chaves do lado de fora e teve um impulso animal. Bater na porta, gritar, exigir, mas ela se conteve. A torre tinha treinado nela uma habilidade rara. Sobreviver no silêncio. Ela se sentou no chão frio e, em vez de pedir saída, pediu firmeza. E então, como se o mundo quisesse testar até onde a coragem vai, a porta abriu. Não era Dióscoro, era Marcião. Ele entrou sozinho, carregando uma lamparina que jogava sombras feias nas paredes, fechou a porta atrás de si devagar, com a calma de quem se sente dono do cenário, e sorriu, aquele sorriso fino, vitorioso. Então é verdade, ele disse. Você virou uma dessas. Bárbara não respondeu de imediato. Ela deixou o silêncio fazer o trabalho de incomodar. Marcião se aproximou, como quem visita um animal preso. Sabe o que eu acho fascinante? Você tinha tudo para ser perfeita, e escolheu ser lixo aos olhos do mundo. Bárbara ergueu o olhar. Você chama de lixo tudo o que não obedece? Ele riu. Eu chamo de lixo tudo o que ameaça a ordem. Ordem, ela repetiu, com desprezo contido. A sua ordem é uma torre com flores na janela. Marcião apertou os dentes, e aí veio a primeira tentativa real de quebrá-la. Ele ofereceu um acordo. Você renuncia, ele disse, baixando a voz. Você cospe essa fé. Você diz que foi curiosidade, uma fase, um capricho. Eu convenço seu pai de que você é recuperável. Flávio casa com você. A cidade esquece. E eu saio como o homem que salvou uma família do escândalo. Bárbara ouviu e sentiu uma mistura perigosa. Nojo por ver a alma dela tratada como moeda. E uma tentação humana, quase involuntária, porque a promessa de acaba aqui é sedutora quando a dor se aproxima. Mas a tentação passou rápido, como febre que quebra. E se eu disser não? Ela perguntou. Marcião suspirou como quem lamenta, mas os olhos dele brilhavam. Então você vai aprender o que o Império faz com gente teimosa, e seu pai vai aprender a te odiar como nunca odiou ninguém. Bárbara respondeu sem elevar a voz. Meu pai já me odeia quando eu respiro sem permissão. Marcião se inclinou muito perto. O cheiro dele era de vinho leve e vaidade. Você acha que é forte? Mas eu já vi gente forte implorar com a boca cheia de sangue. Bárbara sentiu a náusea subir, e mesmo assim falou. Então faça o que quiser. Você não vai arrancar de mim aquilo que você nunca entendeu? Marcião ficou imóvel por um segundo. E nesse segundo, ela viu a verdade feia. Ele não estava defendendo deuses, estava defendendo o próprio lugar no mundo. A fé dela era um espelho que mostrava a pequenez dele, e isso era insuportável. Ele apagou o sorriso. Muito bem, disse. Eu vou te entregar para as mãos certas. Quando ele saiu, a porta fechou com um som que pareceu definitivo. Mas o som não era do fim. Era do começo do ato final. No dia seguinte, levaram Bárbara para ser interrogada. Não num tribunal grandioso como nos filmes, mas num espaço onde autoridade e medo se misturam com burocracia. Alguns homens sentados, pergaminhos, um símbolo do poder romano no alto, guardas nas laterais.
E num canto, Dióscuro como testemunha e pai, tentando parecer justo enquanto queimava por dentro. O magistrado fez perguntas como quem preenche formulário. Nome, origem, posição. Depois veio o cerne. Você oferece sacrifício aos deuses e ao gênio do imperador? Bárbara sentiu o mundo afunilar. Era aí que a vida virava linha. Dizer sim significava sobreviver fisicamente e morrer por dentro. Dizer não significava entrar no corredor da dor. Eu não ofereço, ela respondeu. O magistrado ergueu as sobrancelhas. Você entende o que isso significa? Eu entendo, ela disse. Significa que eu não compro minha vida com mentira. Dióscuro se levantou, perdendo a compostura. Ela é jovem, confusa. Deem a ela tempo e ela volta ao juízo. Bárbara olhou para o pai e viu uma coisa que doeu mais do que qualquer ameaça. Ele queria salvá-la, mas apenas se ela voltasse a ser propriedade. Não era resgate, era recolhimento. Flávio apareceu então, inesperado, como quem entra em cena na hora certa para ser notado. Ele fez uma reverência ao magistrado e falou com falsa preocupação. Se me permitem, eu posso ajudar. Ela me respeita. Eu posso convencê-la a voltar ao caminho. Marcião, ao lado, fechou o rosto. Ali estava o twist pequeno e venenoso. Flávio, que ajudou a caçada, agora tentava se vender como salvador, não por compaixão, mas por prestígio. Ele queria ser o homem que recuperou a cristã. E de bônus, ganhar uma esposa domada pela humilhação. O magistrado, interessado em soluções rápidas, permitiu uma conversa privada sob vigilância. Flávio foi conduzido até onde Bárbara estava presa por guardas. E quando ficou perto, deixou cair a máscara de gentileza. Eu te avisei, ele sussurrou. Agora você vai sofrer. Mas ainda dá tempo. Diz que foi engano? Casa comigo, eu te tiro daqui. Bárbara encarou o rosto dele. Tão bonito e tão vazio. Você não quer me tirar daqui? Você quer me colocar numa prisão com cortinas? Flávio apertou o punho. Você prefere morrer? Eu prefiro não ser comprada. Ele mudou o tom, mais baixo, mais sujo. Você sabe o que fazem com mulheres que desafiam a cidade? Bárbara sentiu o estômago revirar, mas a voz saiu firme. Eu sei. E você acha que isso te dá poder sobre mim? Não dá. Flávio a encarou como se ela fosse um enigma ofensivo. E então, num impulso de orgulho ferido, soltou a verdade sem perceber que se denunciava. Se você não é minha, então você não vai ser de ninguém. Bárbara respirou fundo. Eu já sou de Deus. A palavra Deus ali fez Flávio recuar como se tivesse sido cuspido. Ele saiu da conversa não como salvador, mas como um homem humilhado. E aquela humilhação virou combustível. Ele voltou ao magistrado e com a voz mais dura do que antes falou. Ela é irrecuperável. Marcião sorriu de canto, Dióscuro empalideceu. E o magistrado, agora irritado, decidiu seguir o caminho padrão. Pressão. Primeiro vieram as ameaças. Depois vieram os golpes, não necessariamente para matar, mas para dobrar. O corpo, naquela lógica, era uma carta que o Estado escrevia com dor. E Bárbara descobriu ali um horror que ela nunca tinha imaginado na torre. A dor não é só dor, é uma linguagem social, um aviso para quem observa. Não ouse. Só que a dor, quando não consegue quebrar, produz outra coisa. Testemunho. A cada pergunta repetida, oferece sacrifício? A resposta dela voltava simples, insistente, quase irritante. Não, e isso enlouquecia Marcião, porque o poder dele dependia da ideia de que todo mundo cede. O não dela expunha a mentira central do controle. Ele só funciona quando a pessoa acredita que não há escolha. Em certo momento, quando ela já mal conseguia ficar de pé, Dióscuro pediu para falar com a filha a sós. O magistrado permitiu por considerar que um pai, enfim, poderia recuperar a ordem sem mais confusão. Dióscuro entrou no espaço onde Bárbara estava, com o rosto devastado. Por um instante parecia que ele finalmente ia ser pai, mas então a voz dele saiu como pedra. Por que você está fazendo isso comigo? A pergunta tinha veneno. Não era por que você está sofrendo. Era por que você está me envergonhando? Bárbara, mesmo fraca, olhou para o pai e disse: Eu não estou fazendo isso com você. Você está fazendo comigo desde que me trancou. Eu só parei de fingir. Dióscuro respirou como touro contido. Você não entende. Eu estou tentando te salvar. Você está tentando se salvar, ela corrigiu, com uma tristeza que cortava. Você quer que eu volte a ser sua... Mas eu não sou. A palavra não sou foi a lâmina. Ela viu no rosto dele a transformação final.
Amor virando posse ferida virando ódio. E naquele ódio havia uma decisão terrível. Se ele não podia controlá-la viva, controlaria sua morte. Dióscoro saiu sem dizer adeus, e naquele silêncio, Bárbara entendeu que o inimigo principal não era mais Marcião ou Flávio. Eles eram instrumentos. O inimigo agora era o próprio pai, disposto a sacrificar a filha no altar da reputação. Nos dias seguintes, a história correu pela cidade, não como relato fiel, mas como fofoca e mito. Alguns diziam que Bárbara atraía raios, outros diziam que ela desafiava deuses e por isso o céu castigaria. Alguns, em segredo, admiravam, outros sentiam medo. E em cada boca a mesma pergunta se repetia, quase como oração perversa. Até onde ela vai? A resposta veio como sempre vem nesse tipo de história. Até o fim. O magistrado, cansado da teimosia e pressionado por gente influente, decretou a sentença. Nada de discursos longos, apenas a ordem seca. Execução. Quando a notícia chegou a Bárbara, ela não gritou, não desmaiou. Ela fechou os olhos por um segundo, e aquele segundo foi como atravessar a própria vida inteira. A infância na torre, as aulas venenosas, o primeiro rumor de cristãos, a água do batismo, o pão dividido, a terceira janela aberta como desafio. Ela sentiu medo, claro. Quem diz que não sente medo está mentindo ou já morreu por dentro. Mas o medo dela vinha misturado com uma coisa estranha. Paz, não paz de conforto, paz de decisão. No caminho para o lugar da execução, o povo se juntou. Uns por curiosidade, outros por ódio, outros por aquela fome humana de ver justiça, quando a justiça é só espetáculo. Havia cheiro de poeira, suor, medo. Alguns cuspiam no chão. Alguns faziam sinais contra mau agouro. Alguns choravam sem saber por quê. E no meio caminhava Bárbara, ferida sim, mas ereta o suficiente para doer em quem queria vê-la quebrada. A presença dela era um insulto ao roteiro. Ela não se comportava como condenada. Ela parecia inteira. Flávio assistia de longe, com os olhos secos. Marcião também, com um brilho de triunfo que tentava disfarçar inquietação, porque há um ponto em que até o carrasco começa a sentir um frio, quando percebe que a vítima não pertence mais a ele, e então veio o último twist, o mais grotesco. O executor designado, por alguma razão, não apareceu. Há versões, há boatos, há lendas. O que importa na memória popular é o gesto final. Dióscoro, o pai, tomou para si o papel de carrasco. Ele avançou com a espada na mão, como quem quer apagar uma vergonha com sangue. O povo murmurou surpreso e excitado. Um pai matando a própria filha é um escândalo grande demais até para uma cidade acostumada à crueldade. Mas Dióscoro estava além do humano nesse momento. Estava possuído por reputação. Ele se aproximou dela. E por um instante o mundo segurou a respiração. Última chance, ele disse, a voz trêmula de raiva, e algo que poderia ter sido amor se não estivesse podre. Renuncia. Bárbara olhou para o pai e, sem insulto, sem ódio, apenas com uma tristeza firme, respondeu: Pai, eu te perdoo, mas eu não renuncio. A frase atingiu Dióscoro como tapa. Perdoar era o oposto do controle. Era liberdade oferecida a quem não sabe o que fazer com ela. O rosto dele se contorceu. E então a espada desceu. Há momentos em que a história vira mito, porque a mente humana precisa de símbolo para suportar o horror. O sangue no chão, o silêncio do povo por meio segundo, antes do murmúrio voltar como onda. E foi aí que o céu respondeu. O ar mudou rápido, um vento estranho, um cheiro de ozônio, aquele cheiro elétrico, como metal queimando no ar. Nuvens que não estavam ali pareciam ter se juntado de propósito. Um clarão cortou o alto e um trovão estourou tão perto que alguns caíram de joelhos. O raio atingiu Dióscoro, não como um efeito especial bonito, como violência pura. Luz branca, estalo seco, cheiro de queimado. Um grito que não era só grito, era o corpo entendendo tarde demais que não manda no céu. Quando a fumaça se dissipou, o homem que achava que controlava tudo estava no chão, reduzido à fragilidade que sempre negou. A praça ficou congelada. E o povo que tinha vindo assistir a um espetáculo de punição, viu um espetáculo diferente. O poder humano sendo interrompido por algo maior. Marcião recuou, pálido, como se tivesse visto o próprio destino. Flávio abriu a boca, mas não saiu som. O magistrado, que gostava de papel e ordem, viu a ordem rasgar diante dos olhos.
E naquele instante, a história de Bárbara ganhou a marca que atravessaria séculos. Não apenas mártir, mas a santa associada ao trovão, ao raio, à tempestade, à proteção diante do céu enfurecido, porque a memória popular funciona assim. Ela cola significado nos eventos, como quem cola um selo num pacote, e o pacote era claro. Essa mulher morreu sem ceder. E o céu respondeu. O corpo de Bárbara foi recolhido por cristãos com cuidado e pressa. Porque até na morte ela era perseguida, a comunidade chorou, mas não como quem perdeu tudo. Chorou como quem sabe que um sangue assim não some. Sangue assim vira semente. E semente, quando cai na terra certa, cresce em lugares que o carrasco nunca imaginou. Nos anos seguintes, o nome dela começou a circular como oração curta. Não uma oração de luxo, mas de gente em perigo. Gente que trabalha com fogo, com metal, com risco. Gente que ouve trovão e pensa, não hoje, não aqui. E é assim que um culto se espalha. Não por propaganda, mas por necessidade humana. Onde há medo de desastre, nasce devoção ao que representa a proteção. Séculos passam, impérios caem, línguas mudam. E o nome dela viaja, atravessando mar e cultura, até chegar ao Brasil. E no Brasil, encontra um terreno onde céu e terra sempre conversaram alto. Porque o Brasil conhece tempestade de verdade, não tempestade romântica de filme, tempestade que derruba a árvore, que alaga a rua, que arranca telhado, que escurece o dia como se fosse noite. Conhece também tragédia de encosta, enxurrada que engole casa, fogo que come madeira rápida, explosão de subestação, perigo de mina, risco de fábrica, acidente de obra, e onde o risco faz parte do cotidiano, o povo precisa de símbolos para aguentar. Santa Bárbara vira, então, aquilo que ela sempre foi em essência. Um não contra a fatalidade, um lembrete de que existe proteção, e, sobretudo, de que existe dignidade até quando tudo ameaça desabar. No Brasil, o nome dela se mistura com profissões e medos concretos. Ela é lembrada por quem lida com fogo e explosão, por gente que trabalha com energia e metal, por quem encara a força bruta do mundo e precisa voltar vivo para casa. Ela é chamada quando o céu fecha e o raio parece procurar telhado. Ela é invocada como quem segura uma mão invisível. Minha santa, segura. E há ainda um fenômeno tipicamente brasileiro. A devoção não fica só numa prateleira, ela dança, ela canta. Ela se mistura com a pele do país. Em muitos lugares, Santa Bárbara é associada à força dos ventos e das tempestades, de um jeito que conversa com outras tradições espirituais, que também reconhecem o poder do céu. Muita gente, principalmente em contextos afro-brasileiros, vê nela um espelho de uma energia que governa raios, ventos, movimento. Uma senhora do tempo que não se deixa aprisionar. E seja pela via católica, seja por caminhos de sincretismo, o resultado emocional é parecido. Quando o céu vira ameaça, o povo chama, por uma força materna e guerreira que conhece tempestade por dentro. E repara como isso é quase perfeito, simbolicamente. Bárbara foi uma mulher que enfrentou o raio do pai, a violência doméstica, transformada em sentença pública, e virou intercessora contra o raio do céu. Ela enfrentou um desastre humano e, na memória, virou proteção contra desastres naturais. A história fecha como círculo, mas não é círculo de prisão, é círculo de sentido. Na prática, a devoção brasileira costuma ter um tom muito humano, muito direto. Não é só santa distante no altar, é Santa Bárbara segura essa chuva. Santa Bárbara protege minha casa. Santa Bárbara guarda meus filhos. Santa Bárbara não deixa o fogo virar tragédia. É a fé como ferramenta de sobrevivência emocional. E quando você vê procissões, missas, festas, fogos, comida partilhada, você percebe que o legado dela continua o mesmo daquele quartinho. Pobre dos oleiros, comunidade em torno do risco. E tem outro detalhe que faz a história dela grudar. Ela é uma santa de conflito íntimo, não é lenda de guerra distante, é uma guerra dentro da família. Todo mundo conhece alguém que tenta controlar alguém para o próprio bem. Todo mundo já viu amor virar posse. Todo mundo já sentiu, nem que seja um pouco, a torre invisível que alguém constrói ao redor da sua vida. E por isso, a história dela não fica no século III, ela pisa no presente. Marcião e Flávio, na narrativa, desaparecem como muitos vilões desaparecem. Sem glória, devorados pelo próprio vazio. Mas o que eles representavam, manipulação, vaidade, posse, continua existindo em qualquer século.
E é por isso que Santa Bárbara não é só protetora contra raios, no sentido físico. Ela é protetora contra o desastre psicológico. O desastre de ter sua vida sequestrada. Quando alguém no Brasil acende uma vela para Santa Bárbara antes de uma chuva pesada, talvez nem pense em Dióscoro. Talvez nem saiba detalhes do século III. Mas lá no fundo, está acendendo para a mesma ideia. Existe uma força que atravessa paredes. Existe uma janela a mais do que a torre permite. Existe um não que ninguém compra. E se você volta àquela primeira imagem, a espada pingando, o cheiro de metal no ar, o trovão respondendo ao sussurro, dá para entender por que o povo a honra. Porque ela virou um tipo de ponte entre o medo e a coragem. Uma ponte que não promete vida sem tempestade, promete presença no meio dela. E talvez seja por isso que quando o céu do Brasil fecha de vez, quando parece que o mundo vai desabar num barulho só, tem gente que não corre apenas para onde dá, corre para uma oração, corre para um nome, corre para uma santa que conheceu o pior tipo de raio, o raio humano. E mesmo assim não cedeu.